Queridos irmãos e queridas irmãs, é uma alegria para nós hoje estarmos aqui no Peru para celebrarmos a Santa Missa. Também fazemos essa conferência, explicando para as pessoas, agora em português, porque nós vamos colocar inclusive essa conferência no nosso canal. E nós vamos aqui mostrar a relação que existe entre essa nova igreja e a maçonaria. Então, como muitas pessoas também comentaram conosco, de fato, esse bispo de Chiclayo, ele atuou aí por muitos anos aqui no Peru com a colaboração da maçonaria e mantendo essas mesmas ideias que foram inclusive condenadas pela igreja pelos verdadeiros papas. Então, por isso que nós vamos aqui fazer uma comparação entre o discurso desse falso Papa Leão com o discurso de um verdadeiro Papa, como é o caso do Papa Leão XIII, que condenou a maçonaria e fez uma denúncia clara do pensamento maçônico, que é contrário ao pensamento cristão católico. Então, por isso que é importante a gente perceber isso, porque está existindo, não só no Brasil, na América Latina, no Peru, em todos os lugares que nós conhecemos, mas no mundo inteiro está havendo aí uma propaganda da figura desse novo Papa como se fosse um Papa verdadeiro ou como se ele tivesse realmente uma intenção de anunciar o verdadeiro catolicismo e voltar à doutrina tradicional da Igreja, o que não é verdade. E nos assusta a maneira como as pessoas estão tão obstinadas com isso, querendo mostrar esse homem aí como alguém que está realmente bem intencionado e está querendo fazer alguma coisa pela Igreja Católica. Então, inclusive circulam na internet muitas falsas informações, quer dizer que as pessoas produzem frases que ele nunca disse. E fazem folders e fazem propagandas para dizer, olha, ele está dizendo isso, ele está dizendo aquilo, ele está falando contra o comunismo, ele está falando contra aquilo, sendo que ele nunca disse essas frases. Então, quer dizer, por que essas pessoas estão fabricando frases falsas, colocando na boca dessa pessoa, sendo que ele não está dizendo isso? E quando a gente vai verificar, justamente o contrário. Ele está reafirmando a doutrina falsa produzida por Francisco e pelos falsos papas anteriores a ele do Vaticano II. Inclusive, eu fico até envergonhado de ver essas pessoas que se apresentam como conservadores ou como se apresentam aí também como católicos tradicionais e tal, como é o caso do Cardeal Burke, que sempre defendeu a missa tradicional e inclusive foi um opositor do pontificado de Francisco, quer dizer que ele pelo menos enxergou alguma coisa e denunciou Amoris Laetitia, junto com outros cardeais, denunciou várias outras atitudes de Francisco e estava constrangido com tudo aquilo. E agora ele aparece aí na internet fazendo orações pelo Santo Padre, aquele que ele chama de Santo Padre, o tal Leão XIV. Então, é algo assim surpreendente, porque será que essas pessoas que são bispos, que são cardeais, que eles não têm nenhum discernimento, eles não percebem que toda essa impostura continua e tudo aquilo que Francisco ensinou está agora sendo defendido por esse homem que, na verdade, não tem nada de Leão XIV, ele é simplesmente um Francisco II. Na verdade, ele é alguém que foi preparado e colocado ali pelo próprio Francisco. Então, essa história de que o conclave elegeu Leão XIV é uma enganação. Porque normalmente uma pessoa é um cardeal já de muitos anos, ou então um arcebispo, alguém bastante conhecido, e não um bispo desconhecido, que estava aí anos e anos no Peru, que nem sequer era conhecido aqui, como as pessoas estavam me contando, e que, de repente, é chamado por Francisco no Vaticano, em seguida já vira cardeal, e ali está trabalhando nas asas de Francisco, ali sob a proteção de Francisco, para sucedê-lo. Então, como você vê nessas fotos,
Em 1984, ou seja, há mais de 20 anos, Robert Prevost estava concelebrando a missa com Francisco. Por que que ele o frequentava? Por que que eles estavam sempre juntos? Há mais de 20 anos. Então essas são as perguntas. Porque eles se tornaram grandes amigos e eles mantinham comunicações, pelo menos semanais, desde que se conheceram. Isso ele que afirma. Robert Prevost afirmou, enquanto bispo, numa entrevista, que desde que ele conheceu Francisco, eles nunca passaram uma semana sem fazer aí uma ligação e colocarem o assunto em dia. Então, de fato, como nós sabemos, também das pessoas que conheceram Jorge Mário Bergoglio desde Buenos Aires, que ele tinha essa maneira de atuar. Isso é próprio também dos grupos comunistas, desses grupos maçônicos, sociedades secretas, quer dizer, você escolhe pessoas e forma esses discípulos. E esses discípulos não só são formados numa doutrina, naquilo que você pensa, você formata a pessoa com aquele pensamento, mas também você escolhe porque ele te transmite confiança. São pessoas que transmitem confiança. E a partir dali, você coloca essa pessoa sob a sua proteção e você vai promovendo. Então foi exatamente isso que fez Francisco. E justamente por isso que ele colocou também aqui no Peru. Porque, de fato, Francisco queria que ele ficasse, de certa forma, meio que escondido. Fica ali meio escondido. O objetivo não é você subir rápido, mas você esperar o momento certo para você chegar onde tem que chegar. Então é mais ou menos por isso que o colocaram ali e fazem toda uma propaganda dele, dizendo que ele fez todo um trabalho social aqui na Serra e tal, sendo que, na verdade, tudo isso já é uma propaganda para fazer com que o homem seja trabalhado como um herói e alguém que surge no meio dos pobres para poder governar a igreja e ajudar a igreja, coisas assim. Então, toda uma caricatura que se cria, como fizeram com João Paulo II. Então, claro que Francisco também houve toda uma propaganda em torno dele, mas essa propaganda toda não teve tanto sucesso como está tendo agora, porque Francisco era uma pessoa que não conseguia atuar com essa postura, como foi o caso de João Paulo II e como está sendo o caso agora desse seu sucessor. Então é isso que nós temos procurado mostrar e explicar com as provas, porque como nós estamos mostrando hoje, nós temos as provas daquilo que está acontecendo. Então veja que o Roberto de Mattei, que é também um representante na Itália desses grupos tradicionais, no caso dele, o grupo da TFP, então ele escreve artigos a respeito da crise da igreja, e ele então agora escreveu também algo que nos deixou bastante surpresos com a ingenuidade de um homem como esse, historiador, um homem já de idade, um homem que conhece muita coisa e que escreve uma tontice dessa, como nós estamos lendo agora, dizendo assim, que se o Papa Leão XIV quiser restaurar a unidade interna da igreja, não há outro caminho senão revogar, corrigir ou ignorar. Quer dizer, isso aí já mostra a falta de noção. Porque revogar seria a única forma, ou no máximo corrigir, mas com uma proclamação do anátema, ou seja, de que estão excomungados aqueles que pensaram dessa forma. Agora, ignorar o erro não se pode. Então ele diz que deveria-se revogar, corrigir ou ignorar a exortação Amoris Laetitia, de 19 de março de 2016, foi aí o primeiro documento escandaloso de Francisco. Depois, o documento sobre a fraternidade humana, de Abu Dhabi, de 4 de fevereiro de 2019, que inclusive foi o primeiro documento de Francisco que nós denunciamos no nosso canal. Foi a partir daquela época que a gente começou a abrir os olhos e dizer, não é possível isso que está acontecendo é uma coisa única, e nós estamos realmente diante de uma nova religião. Então ali, documento da fraternidade humana. Depois veio a Traditionis Custodes,
que foi justamente 16 de julho de 2021, e a declaração Fiducia Supplicans de 18 de dezembro de 2023, que foi realmente o mais escandaloso, né, no sentido de que comoveu muitas pessoas ao dizer que agora a igreja abençoa as uniões homossexuais. Então, segundo Roberto de Mattei, esses documentos criaram muitas divisões entre os católicos. Então, não era para ser diferente, né? Porque você só pode ter divisão diante do erro. E um verdadeiro Papa não cria divisão. Então, a primeira conclusão que Roberto de Mattei deveria ter é que Francisco, fazendo esses documentos, não pode ser um Papa da Igreja Católica. Porque um verdadeiro Papa, ele sempre ensina a verdade e nunca cria divisão. Porque a confirmação dos irmãos na fé é próprio do carisma do munus de São Pedro. E o sucessor de São Pedro faz isso, confirma os irmãos na fé. Enquanto que Roberto de Mattei, primeiro, não consegue perceber a invalidade do papado de Francisco, inclusive criticou o Monsenhor Viganò por causa da conclusão clara que o sede-vacantismo não é uma criação, nem um cisma, nem um desejo de fazer uma nova igreja. O sede-vacantismo simplesmente é uma conclusão, é uma constatação de um problema segundo a lógica católica. Então quer dizer que a doutrina católica te dá elementos para você pensar, para você colocar a situação real diante da própria noção que o magistério da igreja nos transmite. Então, se o magistério da igreja ensina a infalibilidade papal, então quando você vê um homem ensinando os erros, você só pode concluir com o mínimo de inteligência que esse homem pode ser qualquer coisa menos um papa católico. Então, primeiro erro de Roberto de Mattei é não perceber isso. E segundo erro é imaginar que Leão XIV poderia agora estar interessado em revogar ou corrigir esses documentos de Francisco. Então é algo assim que eu diria que se torna até ridículo da parte dessas pessoas que são inteligentes, que são pessoas que têm conhecimento, de imaginar que isso seria possível. Então você veja que, junto com ele, há muitos que se dizem aí católicos conservadores que estão se deixando levar por essa enganação. Outro, inclusive, estava dizendo outro dia na internet que esse novo Papa agora está usando o latim. Então quer dizer, olha que bonito, está usando o latim. Mas, peraí, você fazer uma bênção em latim ou você cantar o Regina Coeli não significa que você está aprovando o uso do latim. É outra coisa completamente diferente. Então, todas as ordens religiosas e todas as pessoas que têm um mínimo de cultura dentro da Igreja do Vaticano II, normalmente adotaram o uso do latim em alguma oração, em alguma coisinha, para dizer que tem vínculo com isso, né? Simplesmente de uma forma devocional. Mas como nós sabemos, o latim é completamente perseguido. E nós também ficamos sabendo esses dias que esse homem, quando era bispo aqui no Peru, perseguiu os sacerdotes que estavam querendo rezar a missa em latim. Então quer dizer que ele não vai agora mudar uma coisa que o Francisco já fez. Então quer dizer que tudo aquilo que está determinado aqui, não só desde o Vaticano II, com todos esses documentos, com toda essa apostasia e com tudo aquilo que o Francisco fez, ele continua aprovando e continua favorecendo. Inclusive, sobre essa questão das bênçãos dos casais homossexuais. Então teve pessoas que divulgaram, porque a família é feita de um homem e de uma mulher. Uma frase evidente. Sendo que ninguém viu ele dizer isso em nenhum momento. Aí que está o problema. Então quer dizer, são frases falsas que as pessoas usam para poder achar que ele pelo menos vai dizer uma coisa evidente. E ter esperança que ele vai anular um documento como esse, sendo que ele está dizendo justamente o contrário. Que tudo que Francisco fez está perfeito. Então isso tudo fica claro na mensagem maçônica e comunista que ele passou na homilia de tomada de posse ali do poder do Estado do Vaticano.
quando ele fez essas proclamações, transmitindo essa mensagem de uma forma bem clara de quais são as suas intenções e qual é a sua maneira de pensar. Então ele diz, no nosso tempo, ainda vemos demasiada discórdia, demasiadas feridas causadas pelo ódio, pela violência, preconceitos, o medo do diferente. Então veja bem aqui a frase. O medo do diferente, por um paradigma econômico que explora os recursos da terra e marginaliza os mais pobres. Está vendo aqui? Então está presente nesse discurso a ideologia vermelha da teologia da libertação e também a ideologia verde do ecologismo. Tudo isso aqui está bem presente no discurso dele aí. E nós queremos ser, dentro desta massa, um pequeno fermento de unidade, comunhão e fraternidade. Então veja aí a linguagem que ele utiliza. No único Cristo somos um, e este é o caminho a percorrer juntos, entre nós, mas também com as igrejas cristãs irmãs. Então aqui ele já começa a falar de uma doutrina condenada pelo Papa Pio XI, que é o tal pancristianismo. O pancristianismo é isso. É a ideia de que não existe heresia entre os evangélicos ou cismáticos, etc. Mas simplesmente existem maneiras diferentes de anunciar o evangelho. Então isso significa que nós deveríamos chamar as outras igrejas de igrejas cristãs irmãs. Então quer dizer que a Igreja Católica simplesmente é mais uma igreja cristã como as outras. E aí você veja a loucura que eles fazem a ponto de ignorar completamente o ensinamento de todos os outros papas que condenaram todas essas heresias, que condenaram o protestantismo, que fizeram concílios inteiros para defender a igreja contra esses erros. E agora, hoje em dia, eles falam dessas igrejas, que eles dizem igrejas cristãs irmãs, como se elas todas fossem corretas. Então veja que ele diz ainda que todos estão juntos com aqueles que percorrem outros caminhos religiosos, com quem cultiva a inquietação da busca de Deus, e com todas as mulheres e todos os homens de boa vontade. Então quer dizer que aqui ele está descrevendo qual que é o rebanho dele. Isso mostra que o tal falso Papa Leão está muito consciente do trabalho dele como sucessor de Francisco na nova igreja ecumênica mundial, Noachida, que faz esse papel aí, como nós sabemos, de congregar a humanidade. Então, o objetivo deles não é a unidade da fé, mas o objetivo deles é uma fraternidade universal e é uma unidade entre os seres humanos, simplesmente em torno de valores básicos, como o bem, como a justiça, a paz, coisas gerais assim que as pessoas, de maneira geral, desejam. Então, por isso que ele fala, ó, para construirmos um mundo novo onde reina a paz. Então essa frase é uma frase por excelência, uma frase maçônica. Então a homilia de Leão, dentro desse contexto aí, da sua tomada de posse, no dia 18 de maio, ali no Vaticano, foi justamente uma homilia maçônica e comunista. E isso as pessoas não querem perceber, porque eles estão querendo ser iludidos simplesmente pelas aparências. Então nós estamos provando isso, e se você for perceber, quando a gente usa a palavra construir, nós nos remetemos à doutrina maçônica, porque justamente maçonaria vem dessa ideia de construção, de construir o templo. Então a lógica do maçom é construir o templo dessa nova humanidade. E quando falamos em construir um mundo novo, nós também podemos nos lembrar desse livro, Conjuração Anticristã, que diz exatamente isso. Como que os maçons estavam trabalhando para erguer um templo maçônico sobre as ruínas da Igreja Católica.
Então veja o que diz esse livro de 1910. 1910 é justamente porque ali nessa época já estava avançado esse projeto de construir um templo maçônico sobre as ruínas da Igreja Católica, já derrotada pela Revolução, de certa forma. Então quando a gente fala que as portas do inferno não vão prevalecer, é justamente porque vai sobrar muito pouco do catolicismo. E aí nós vamos confiar mesmo na promessa de Cristo para ver se aquilo vai se restaurar. Porque o que está acontecendo agora é isso. As ruínas da Igreja Católica, né, que sobraram ali depois das grandes revoluções, foram a base para construir um templo maçônico. E esse templo maçônico é a religião do Vaticano II, é a religião desses falsos papas, como nós estamos vendo aí. Então nós nem precisamos provar que essas pessoas têm relação com a maçonaria. Basta escutar o que eles dizem. Então aquilo que eles estão ensinando é exatamente a pregação maçônica. Agora, tem muitas pessoas também que observam coisas estranhas na sua vestimenta, em forma de serpente, coisas assim que são realmente coisas que chamam a atenção e que têm algum significado esotérico. Ao mesmo tempo, dá para se perceber também que ele tem mania de parar com a mão assim, em forma de esquadro. Então isso daí é uma coisa constante. Quando ele está com uma das mãos que ele não utiliza, ele para com a mão assim. Outra coisa que chamou atenção também nessa missa é justamente o fato dele usar essa mesma cruz que usou Paulo VI. E essa cruz que se tornou famosa, que é uma cruz que tem claramente uma inspiração ruim, uma inspiração negativa. E que transmite uma mensagem negativa sobre a morte de Cristo. Então é muito interessante você ver por que ele usa aí também essa cruz. Então isso daí são mensagens. E a gente tem que perceber essas mensagens também. E você pode escutar agora também o que ele está dizendo como mensagem para esse encontro aí sobre ecologia que vai se realizar agora no Rio de Janeiro, nesses próximos dias. Estimados hermanos, hermanas, quiero enviar este saludo, un saludo grande a la red de universidades para el cuidado de la casa común. Sé que están reunidos en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y tienen ese hermoso motivo del 10º aniversario del documento del Santo Padre Francisco, la encíclica Laudato Si. Sé que van a hacer un trabajo sinodal de discernimiento como preparación para la COP30. Van a reflexionar juntos sobre una posible remisión entre la deuda pública y la deuda ecológica. Una propuesta que el Papa Francisco había sugerido en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Y en este año jubilar, año de esperanza, es tanto importante este mensaje. A ustedes, los rectores universitarios, quiero animarles en esta misión que han asumido a ser constructores de puentes, de integración entre las Américas y con la península ibérica, trabajando por una justicia ecológica, social y ambiental. Então quer dizer que ele retoma todas as palavras de Francisco, ele promove essa Laudato Si, que junto com a Fratelli Tutti são os dois grandes documentos da doutrina de Francisco, Fratelli Tutti e Laudato Si. Então, na Fratelli Tutti você encontra toda uma carta magna de uma doutrina revolucionária maçônica, uma coisa completamente condenada pela Igreja Católica, principalmente pelo Papa Gregório XVI. E depois, na Laudato Si, você encontra essa lógica dessa última fase do comunismo, que é justamente a agenda verde, ecologismo, essa história aí de que a Igreja agora vai trabalhar para manter o meio ambiente. Então quer dizer que se abandona completamente a ideia de salvar as almas, e agora nós vamos salvar as plantas. Como foi dito aí nessa última campanha da fraternidade ali no Brasil. Então,
O que, na minha opinião, mais escandalizou as pessoas nesse pronunciamento na sua primeira missa foi justamente quando ele diz que ele estava sentindo uma forte presença de Francisco ali. Ele diz, eu estou sentindo uma forte presença de Francisco. Ele está aqui no meio de nós. Então dá a impressão de que é como se fosse um espiritismo. É uma lógica assim, olha, ele está aqui, o espírito dele está aqui. Então isso é muito forte nessas seitas, quando você tem um fundador ou quando você tem um guru, e aí depois aqueles que assumem em seguida, eles têm que manter aquela ideia. Olha, ele está aqui, ele está presente, ele está vivo no meio de nós aqui. Então quer dizer que não precisa de uma canonização, não precisa analisar a vida da pessoa, simplesmente você já tem certeza que ele está no céu e ele está ali atuando. É como um espírito que está atuando. E da mesma forma agora se cria toda essa mística em torno de Francisco e esse homem que é aí o sucessor dele vai apresentar Francisco como aquele espírito benevolente que está em torno das pessoas ali, atuando e trazendo paz, trazendo amor, confirmando essas pessoas nesses sentimentos bons. Então quer dizer que é toda uma lógica do sentimentalismo e do devocionalismo. E é isso que a gente está sempre denunciando também, porque nada impede que você tenha sentimentos ou que você tenha devoções. Mas quando nós esquecemos a doutrina e colocamos a igreja baseada somente em sentimentos e devoções, então você dá entrada também para o espírito do demônio. E isso é extremamente perigoso, porque o demônio pode enganar com boas sensações, com milagres, com devoções, com músicas maravilhosas, e as pessoas terem a impressão de que elas estão naquele ambiente iluminado pelo Espírito Santo. Inclusive agora nós vamos celebrar na semana que vem a festa de Pentecostes. E a festa de Pentecostes, ou seja, o dom do Espírito Santo que veio sobre os apóstolos, é algo que é espiritual, que é uma graça mística, mas também que é racional. Não é uma coisa simplesmente um sentimento, uma coisa. Não. O Espírito Santo também é racional, quer dizer, o Espírito Santo também nos ensina a pensar, nos ensina a discernir, nos ensina a identificar as coisas. Então, a religião que eles estão criando ali em torno dessa mística, dessa consciência espiritual, desse novo Pentecostes, é justamente uma religião espiritualista. Uma religião que se identifica com essas religiões pagãs, na verdade, porque na verdade se apresentam como evangélicos, mas são religiões pagãs, baseadas somente nos sentimentos. Porque o paganismo era totalmente assim. O paganismo são invocações de espíritos. E essas invocações desses espíritos produzem efeitos, produzem coisas, produzem magia, produzem feitiços e etc. Então, o que nós estamos vendo, na verdade, nesses movimentos neopentecostais, entre os quais está também essa nova igreja aí, é justamente o espiritualismo, que é, na verdade, um retorno ao paganismo, ou seja, uma religião de devoções e sentimentos e invocações de espíritos. Eles não são capazes de denunciar o sincretismo, não são capazes de denunciar as falsas religiões. Eles tiraram da igreja, do ritual de bênçãos, toda forma de conjuração contra os demônios, inclusive impedem os padres de fazer exorcismo, porque eles não acreditam na presença do demônio, mas ao mesmo tempo eles invocam toda sorte de espíritos. Inclusive o espírito de Francisco, que são justamente espíritos que vão atuar na vida da pessoa, mas que não têm vínculo com Deus. Então quer dizer que é uma coisa muito grave isso que aconteceu ali no dia 18 de maio. E foi uma demonstração não só dessa falsa doutrina, mas também de que ele está invocando e propagando essa religião de sentimentos, de devoções, de sensações. E infelizmente é o que está acontecendo hoje no mundo, que as pessoas estão vivendo somente de sensações. Já não existe mais o pensamento, já não existe mais o racional, já não existe mais a lógica. E isso também é uma realidade que vem da falsa filosofia. Porque a falsa filosofia que se presume racional, na verdade é irracional. E leva o homem a essas idiotices todas que nós estamos vendo
nesse tempo atual. No entanto, o Papa Leão XIII, ou seja, um Papa verdadeiro e católico, ele nos explica exatamente o contrário do que está ensinando aí o falso Papa Leão. Ele diz na sua encíclica Humanum Genus, que é essa encíclica feita exatamente com o objetivo de condenar a maçonaria e o seu pensamento, que o gênero humano, após a sua miserável queda, pela inveja do demônio, separou-se em duas partes diferentes e opostas. Então, isso aqui é uma das bases, um dos princípios fundamentais do catolicismo. Não existe essa humanidade unida e reconciliada que está aí sendo anunciada por Prevost. Não existe isso. O gênero humano está separado desde a sua miserável queda, como diz aqui o Papa Leão XIII. E nunca haverá reconciliação. Nunca haverá uma união de todos os seres humanos numa fraternidade universal, a não ser que seja uma falsa fraternidade, uma falsa paz, excluindo os católicos. Isso sim. Então ele continua, das quais uma luta pela verdade e virtude, e a outra por aquelas coisas que são contrárias à virtude e à verdade. Esse reino dividido, Santo Agostinho discerniu e descreveu ao modo de duas cidades contrárias, porque lutando por objetivos contrários. Então aqui veja que o próprio Papa Leão XIII fala justamente de Santo Agostinho, que é o patrono da congregação de Robert Prevost, e Santo Agostinho, com sutil brevidade, expressou a causa eficiente de cada uma nessas suas palavras. Dois amores formaram duas cidades, o amor de si mesmo atingindo até o desprezo de Deus, uma cidade terrena, e o amor de Deus atingindo até o desprezo de si mesma, uma cidade celestial. Ensina o grande erro dessa nossa época, que todas as religiões são semelhantes. E ele diz também, aqui mais para frente, nessa mesma encíclica, quais são os erros que Nossa Senhora vai depois apontar como os erros da Rússia, as paixões populares exacerbadas até o desprezo pela lei, sem qualquer freio, uma mudança completa de todas as coisas. E ele diz inclusive, sim, essa mudança e decadência é deliberadamente planejada e colocada em curso por várias associações de comunistas e socialistas. E aos seus propósitos, a seita dos maçons não é hostil. Tá vendo? Então a maçonaria sempre favoreceu o comunismo, o socialismo, todas as doutrinas, e favorece grandemente seus desígnios e tem em comum com eles suas principais opiniões. Por quê? Porque a revolução é um só sistema. Então não tem como separar a revolução comunista da revolução francesa e separar a atuação da maçonaria de todos esses sistemas que estão feitos aí. Sabe? Então quer dizer que tudo é conectado. Daí, o próprio livro Conjuração Anticristã, que nós sempre citamos também, diz exatamente isso, que todo movimento imprimido à cristandade pela Renascença, pela Reforma e pela Revolução é um esforço satânico para arrancar o homem da ordem sobrenatural estabelecida por Deus na origem e restaurada por Nosso Senhor e confiná-lo no naturalismo. Então essa é a conclusão desse livro Conjuração Anticristã. Então por isso que a gente faz essa divisão clara para as pessoas perceberem. Quer dizer que a Igreja Católica verdadeira, a Igreja do Papa Leão XIII, a Igreja de todos os Papas, a Igreja do Vaticano I, é uma igreja una. Primeiro de tudo, é uma igreja una. Por quê? Porque ela sabe que tem uma luta e uma divisão no mundo, mas entre os católicos existe uma unidade. Porque nós professamos a mesma fé. É por isso que ela é una. Enquanto que a falsa igreja faz uma unidade em torno do amor, da fraternidade universal, mas nada disso tem ligação com a fé. Tá vendo? Então quer dizer que pouco importa qual seja a sua religião, nós temos que ser unidos. Veja bem, é uma constatação utópica de que nós podemos fazer uma fraternidade independente daquilo que a gente acredita. Depois nós temos a segunda marca da igreja, que a igreja é santa. Por quê? Porque ela é uma organização de uma sociedade para a vida eterna. Então estamos ali em prol de alcançarmos a vida eterna. Por isso que a igreja é santa. Porque nos santificamos para a vida eterna. Enquanto que
essa falsa instituição aí que se apresenta como católica, na verdade, ela é ligada ao princípio do liberalismo, que é o princípio maçônico, de dar uma liberdade sem freios. Então, por isso que o Papa Leão XIII denunciou muito bem, nessa encíclica Humanus Genus, que as paixões sem freios que as pessoas cultivam hoje em dia vão justamente promover o quê? Uma vida terrena. Ó, você tem que ser feliz, você tem que aproveitar, você tem que ter mais gosto, você tem que ter mais felicidade. Você não precisa ter um princípio para seguir, uma lei para seguir. Não, você tem uma liberdade plena. Depois, a igreja verdadeira, ela é católica. Por quê? Porque ela acredita na infalibilidade papal, na autoridade pontifícia. Então o Papa tem autoridade, por isso que a gente obedece. O Papa, ele é infalível. Por que ele é infalível? Porque ele tem uma assistência divina para defender a verdade e a verdadeira religião. Enquanto que nessa nova igreja, que não é católica, mas ela é sinodal, então o que acontece? Você tem esses papas aí sem assistência divina, eles não têm assistência nenhuma. Eles falam as coisas que são contrárias àquilo que a igreja ensinou. E eles se apresentam ali só para fazer o show, para continuar esse show e promover essas devoções, esses sentimentos. Ah, eu estou sentindo. Ah, eu estou agora tão forte. Olha, sinta comigo. Ai, vamos respirar. Ai, meu Deus, que delícia. Entendeu? Então tudo isso é o show. Mas é o showzinho que eles fazem ali para manter as pessoas emocionadas, porque nós temos que estar sempre na emoção. Entendeu? Isso aí é justamente porque não há mais a razão, uma lógica, uma doutrina. Não, é emoção. Né? Como acontece nessas outras igrejas que, como eu disse, na verdade, promovem o paganismo. E depois, a igreja verdadeira é apostólica. Por quê? Porque ela mantém a religião revelada por Deus. E justamente porque é a religião revelada por Deus, ela é sobrenatural. Ela nos leva a uma coisa contrária à natureza. Olha, nós temos que renunciar a nós mesmos, nós temos que tomar a cruz, nós temos que buscar a vida eterna, nós temos que aceitar os sofrimentos. Quer dizer, tudo é sobrenatural. Enquanto que nessa nova religião maçônica, sem muros, né, porque não tem, todos fazem parte, então quer dizer que pouco importa se a pessoa tem a fé ou não, o que importa é que tudo esteja coligado pela natureza. Pela natureza, por isso que é o naturalismo, porque nós estamos unidos pela natureza, somos seres humanos, estamos vivendo na casa comum, então tudo está coligado ali. Não existe a ligação pela fé. Então quer dizer que você deixa de lado a fé e você acaba com o sobrenatural em prol do natural. Então, infelizmente, nós deixamos essa mensagem porque a gente quer mostrar para as pessoas, não só aqui no Peru, mas também no Brasil e em outros lugares do mundo, e por causa disso nós convocamos as pessoas para estarem perseverando na verdadeira religião revelada por Deus e sendo verdadeiros discípulos de Cristo. E não basta simplesmente invocar o nome de Cristo, mas nós temos também que acreditar nele e em tudo aquilo que o Espírito Santo, que ele enviou de junto do Pai, revelou à Santa Igreja e nos confirmou através da doutrina de todos os verdadeiros papas católicos. Então é em nome deles que nós estamos aqui para defender a religião católica e para pedir a Deus que, pela intercessão de Nossa Senhora, nos sustente no combate da verdadeira fé. E que Deus seja bendito para sempre. Amém.